Pum, 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 pum. Oh, happy day! Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. E hoje, com um convidado de super peso. Um convidado magnífico, com um alcance brutal. Sou João, como é que tu estás? Olá, tudo bem? Boa noite. Estou ótimo. Melhor agora. Muito impecável. Pá, que bom, que bom. Opa, deixa-me dizer-te, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Estás Eu que aqui. agradeço. Epá, porque pá, para mim é muito interessante e é um motivo de orgulho para ter-te aqui, estás a ver? Ah, Tu com a tua qualidade, pá, tipo, é mesmo por aí que eu vou começar, estás a ver? Então, pá, agradeço-te imenso o facto de não, teres aceito este convite. para mim aqui é uma honra. Olha, vou abrir já, vou lançar já o mote, está bem? Para começarmos já a nossa conversa e Claro, irmos por aí, e irmos por aí na esplanada, à vontade. claro. Gente que Vale a Pena é um podcast no qual eu convido pessoas com quem vou cruzando ao longo da vida e que por algo intuo que valem a pena. Pá, não sei explicar, nem me apetece explicar, nem quero explicar a Ok. razão. Simplesmente é. E convido para uma conversa que eu gosto de sentir, que ser descontraída, e eu gosto de pensar que está a acontecer à beira-mar, numa esplanada, a bebermos aquilo que bem nos apetece. Estás a ver a coisa, não é? Claro, claro. Fantástico. Então, basicamente é isso. Epá, ó João, e como é que isto começa? Comigo, na minha perspectiva, a dizer quem é que é o convidado. Ok. Pá, e eu gosto muito desta perspectiva, ou melhor, eu gosto muito quando acontece o que está a acontecer hoje, porque na prática, tipo, eu não faço a mínima ideia quem és tu. Estás a ver? O que Ok. é giro, o que é giro. Normalmente eu Claro. convido pessoas com quem privo e tal. Pá, no teu caso, tipo, nós estivemos juntos uma vez, foi no evento da Deezer. Uhum. Por acaso tinham-me dito: epá, tu vais ao evento e vai ser espetacular porque vai lá estar o João, pá, e ele é altamente, e pá, e é uma pessoa magnífica, e tu vais achar, pá, tu vais adorar e tal. E eu, tá bem, ok. Depois, ainda por cima, como é que se chama? Como é que se chama? Tipo, não é contratenor, é o quê? Como é que se É diz? isso mesmo. A minha Acertei voz é a contratenor? voz de contratenor. Exatamente. Ok, Eu que sou era, não fosse eu contratenor. estar a dizer uma parvoíce. Ok, contratenor. É Nada, correto. contratenor e Muito bem. tal. E eu, ok, está bem. E sinceramente, eu fiquei tipo, está bem. Tipo, do género, como se não soubesse nada. Daqui a um bocado já podemos explorar isso. Epá, o que é certo é que, quando cheguei ao evento, epá, foste tu, a Bárbara também já esteve aqui e também Sim, sim. já conversei com a Bárbara. Maravilhosa. Epá, e a cena, tipo, não me deu vontade de vir embora, porque eu tive que ir embora depois depois do almoço, ah, epá, e eu não queria vir embora, que era exatamente para vos continuar a ver, estás a ver? Ainda por cima, depois eu fiquei ali um bocado naquela, porque caraças, eles cantaram os dois juntos. Ou seja, cantaste tu, depois cantou a Bárbara, e depois cantaram vocês os dois, eu fiquei naquela, tipo, caraças, e eu não vi esta cena, estás a ver? Pá, E sem mas, ensaios. Sem ensaios. Foi mesmo ali, mesmo na exato, raça. ali no, é como for. Pá, e uma cena, e algo que foi extraordinário, João, foi, pá, ok, tu cantas bem e fantástico, isso é o óbvio, isso é tipo, dá para perceber até um leigo como eu no que diz respeito à música, Uhum. ouço-te, vejo-te a atuar e consigo perceber que está ali, tipo, está ali valor, está ali qualidade. Agora, mais do que isso, e aí já não sou tão leigo, que é nesta parte de sentir pessoas e de analisar pessoas. Pá, a tua Claro. energia foi brutal, meu. A forma como tu estiveste, não na atuação, mas como tu estiveste, como tu te deste, como tu serviste o evento, pá, a tua forma correta de estar, a forma de conectares com as pessoas, deu para perceber que é teu, tipo, é-te natural. E isso Claro. foi muito curioso de ver. Foi isso que me suscitou imensa curiosidade, imenso interesse de conversar um bocadinho mais contigo para Claro. te conhecer um bocadinho melhor.
Epá, e depois o resto foi o bónus, estás a ver? É de género. O que tu Sim. fazes profissionalmente é um ganda bónus, estás a ver? Mas foi isto que eu senti. E tendo em conta que eu não te conheço e já falei imenso, vou-te passar a bola, tá bem, João? Muito E bem. passo-te a bola com esta pergunta simples, que é, quem é que és tu? Força, manda, dá-lhe com alma. Ok, eu sou o João Paulo Ferreira. Como já falamos, sou um contratenor, mas se eu for aqui explicar ao pé da letra o que é essa voz, vamos passar aqui horas e horas e horas. É. Mas talvez essa voz, digamos, essa linha, não é? Que tantos falam, é uma voz muito angelical, é uma voz que realmente toca muito ao coração. Ah, essa voz fala muito do que é um pouco a minha essência como um ser que está aqui vivenciando essa experiência humana que eu considero fantástica. É uma aventura imensa estar aqui nesse planeta, nessa experiência onde a gente pode realmente trocar tantas linhas de pensamento e sentimentos, se reconhecendo no próximo, navegando um pouco dentro dos parâmetros do que significa o que é existir. Então, essa voz, a voz contratenor, ela sempre falou um pouco do que é um bocadinho dessa minha essência como um ser que está aqui nessa aventura que considero belíssima, né? Eu tenho 38 anos, comecei muito cedo. Peraí. Tu és de 86? Eu sou de 86. Cala-te, sério? Sim, também Peraí, é. de qual mês? Eu sou de dezembro. Porra, que dia? Eu sou de 22 de dezembro. Ok, ganhei. Pronto, eu vim primeiro. Mas a cena gira é, eu sou de 2 e tu és de 2-2. Exatamente. Que Exatamente. Sou do brutal. primeiro decanato de Capricórnio. Ok, eu estou ali a meio de Sagitário. É que cena, Exato. man. Que cena que fixe, meu. Hoje é É fogo. incrível. Tipo, então nós temos Verdade. 20 dias de diferença nesta experiência. Muito pouco, muito pouco. Estou Foste um louco. bocadinho mais apressado. Yeah. Estou fixe, estou fixe. Desculpa, estavas a dizer, desculpa. Então, eu tenho 38 anos. Pronto, somos de 86. Yeah. Acredito que 86, não porque nascemos em 86, mas eu acho que 86 foi um ano de inúmeras transições. Né? Se a gente for parar para pensar, né, eu acho essa transição, finalzinho dos anos 80 para os anos 90, eu acredito que houve ali inúmeras transformações naquilo que a gente possa chamar de psicosfera do nosso planeta Terra, né? Mas algo que eu considero assim muito interessante nessa minha caminhada como cantor, eu me lembro que desde muito cedo as pessoas me perguntam quando é que começou essa descoberta pelo canto erudito, né? Como é que começou essa curiosidade, como é que despertou isso, né? Eu acredito que eu acho que eu já vim para esse mundo com esse sentimento de inclinação Eu com a vou-te música, contar, né? eu vou-te contar o que está no meu cérebro neste momento, João. Sim, sim. No meu cérebro neste momento estás a ver aquele momento de parto fantástico e extraordinário em que o normal é uma criança tipo fazer um estás a ver? Na minha Sim. cabeça neste momento, João, com o que tu disseste, tipo, tu sais da tua mãe e Uhum. começas logo, tipo, opa, é a cena. É o que está no meu cérebro. É, Tipo, tu exatamente. bebê, em vez de estás a chorar, já estás ali no. É quase isso mesmo. Minha mãe já dizia que desde muito bebê eu não chorava, cantava. Bom, pá, estou bom, estou bom. Diz ela, né? Diz ela. Mas a minha experiência mesmo com a música, ela é realmente brutal, muito brutal mesmo. Porque eu me lembro que dentro de casa só o meu pai, ele tinha assim uma inclinação mais forte por músicas do mundo. Então eu me lembro que eu ficava com
meus os ouvidos assim muito próximos a grandes colunas de som que meu pai tinha em casa, e ele ouvia muitas músicas dos anos 50, anos 60, como Edith Piaf, Roberto Carlos, cantores assim, franceses, italianos. Então eu sempre estava ali ouvindo muita música, ouvia muito, mas aquilo para mim desde muito cedo não parecia ser novidade, sabe? Então foi tudo muito cedo. Então eu me lembro que eu colocava assim no terraço da minha casa um tamborete, esses banquinhos assim muito pequeninos, e subia em cima desse tamborete e ficava cantando para as pessoas da rua, né? Do jardim das pessoas na rua, e gritava, e me lembro que os vizinhos sempre diziam que eu era o grilo falante, né? Nesse caso o grilo cantante. Pá, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Eu É, estou a imaginar, tipo, tu na tua rua, lá no tamborete, tipo, a cantar para as pessoas, tipo, fogo. exato. Ué, e nunca tiveste, imagina, e os teus vizinhos aceitavam isso bem, nunca tiveste aqueles vizinhos sacanas que tipo os julgadores de redes sociais, tipo, mas da altura. Um pouco mais para frente, quando criança não, mas um pouco mais para frente, quando na adolescência a praticar, eu me lembro que tinha uma vizinha, eu ia praticar sempre com um amigo meu que também é contratenor, que ele vive em França. Hoje ele, pronto, é um drag queen, mas que um drag queen que canta como contratenor. Eu acho isso bastante interessante. E eu me lembro que éramos muito jovenzinhos ali, tentando descobrir que tipo de voz era essa, tentando se conectar, né? E ele e a vizinha da casa, vizinho da casa dele, a vizinha dele, né? Né? Cortava assim o cortador de luz, né? Para a gente parar de cantar. Ei, Ela, epá, tu começas a cantar, tipo, muito miúdo, lá no tal tamborete, tipo, e para as pessoas. Pá, uhum. tu tiveste, imagina, tu tiveste formação para aprender a cantar ou tu foste desenvolvendo e foste procurando a tua voz e a tua forma natural de cantar e depois tiveste formação? Eu fui desenvolvendo, né? Dentro da minha curiosidade, dentro dessa paixão muito grande, eu sempre ouvia muita música. E na fase da pré-adolescência, adolescência, estive muito conectado à música mais New Age. Eu adorava ouvir Enya, Lorena McKennitt, canto gregoriano. Então tinha essa inclinação para esse tipo de música, um pouco mais de cunho espiritual. Então eu estava ali sempre bebendo de uma fonte que eu não conseguia entender qual a explicação sobre aquilo, mas o meu espírito sentia basicamente o que era essa força, né, dentro dos parâmetros da música. Então, me lembro que com amigos lá na minha cidade onde eu nasci, Garanhuns, Pernambuco, lá no Brasil, eu me lembro que tínhamos um grupo assim mais conectado, essas coisas mais místicas, e gostávamos muito de cantar músicas do mundo, né? Gostávamos de pesquisar o que era o canto das vozes búlgaras ou até mesmo a música ortodoxa russa e grega. Então tínhamos essa paixão que eu não sabíamos o que significava, mas no fundo do nosso coração sabíamos que era aquilo, né? Então a gente imitava vozes, a gente brincava de cantar lírico, até que um dia formamos um grupo, né? Eu tinha assim por volta dos meus 16, 15, 16 anos, e formamos um grupo multiétnico musical que se chamava Gaia Amálgama, e cantávamos músicas assim do mundo inteiro, sabe? Pesquisávamos músicas da Argentina, como a Mercedes Sosa, um grupo que gostávamos muito, que se chamava Dead Can Dance, que conhecemos a cantora, que é a Lisa Gerard, que fez a trilha sonora do filme Gladiador.
Então, gostávamos muito desse universo. Então, eu fui aprendendo basicamente com isso. Que cena. Pá, fogo. Isso é, isso é tão. Imagina, de uma forma natural, é o que eu sinto dizer, pá, de uma forma natural, isso é tão culturalmente enriquecedor. Não é? Tipo, e é natural, de género, estás a fazer aquilo porque gostas e porque te faz sentido. Tipo, estás a procurar porque te faz sentido, isso é maravilhoso. Tipo, fogo. Tu disseste uma coisa há pouco que foi muito interessante. Aliás, disseste muitas coisas, aliás, na tua apresentação logo, que eu até apontei aqui para nós conversarmos um bocadinho. E vou começar por esta, que foi maravilhosa, que é a parte do contratenor, é aquela a voz que toca ao coração. O que é isso, a voz que toca ao coração? Ah, a voz que toca o coração, ela pode ter um significado completamente extrasensorial, obviamente, mas é a voz que a gente pode definir como um sentimento mais ágape, né? Quase que celestial, né? A voz que toca o coração é pensar que tudo no universo é música, Hum, né? Quando a gente acorda, a criança, né, ela já tem as suas primeiras percepções através dos sons, né? Então, é mais ou menos essa linha, né, de pensar e de sentir. Então, assim que a gente acorda, a gente já escuta o som de um carro a passar, às vezes os sons da madrugada, né, o grilo, ou até mesmo o som do vento, né, o som que transmite às vezes um cheiro. Então, essa é que é a música do coração, né? Até dizem que até hoje se propaga o som da criação do universo, né? Pairando sobre as paredes do nosso planeta Terra, né? Esse som ainda paira. É tanto que quando se faz a meditação, né? E, e trabalha-se ali no mantra que se diz Om, né? Dizem que é o som da criação do universo. que giro. Mais ou Por acaso, menos isso. pá, vou-te fazer uma pergunta, eu não sei, provavelmente vai depender, mas eu gosto de fazer pergunta para saber a tua perspectiva, estás a ver? Uhum. Imagina, é possível pôr por palavras o que é que tu sentes quando estás a cantar? É quase que é quase que é possível, sim, claro que é possível. Até porque quando eu sinto o reflexo do olhar das pessoas quando estão debruçadas em uma simples melodia que eu estou a cantar, eu posso sentir que é uma espécie de espelho, né? Ok. Esse sentimento, o ar sai dos meus pulmões, né? E eu posso até fechar os olhos e visualizar em um campo mais etéreo esse sentimento. É como se saem pássaros de dentro de mim que toca em determinados pontos nos corações das pessoas. Então, cada um vai ter um sentimento e vai despertar uma visão diferente daquilo que está a sentir, né? E isso, para mim, nesse processo, é extremamente importante, Uau. porque eu vou aprendendo com as pessoas, eu vou aprendendo com cada público, né? Eu também costumo dar palestras musicais em centros espíritas, e há um ponto muito interessante em que algumas pessoas me perguntam: João, você já construiu o repertório para a sua palestra de hoje? E eu sempre falo que não, porque eu vou sentindo a energia do ambiente, eu vou sentindo a energia das pessoas de cada lugar que eu vou. Então eu não sei o que eu vou cantar. Eu tenho um repertório muito grande, não Ok. só dentro do canto erudito, mas eu levo dentro do canto erudito um pouco da minha essência mais crossover, né? Então eu não posso dizer propriamente que eu sou um cantor de ópera, né? Porque não é bem assim. Ok, canto áreas de ópera, mas esse grande desafio chegar para mim e dizer assim: você já fez alguma ópera
importante? Eu digo que não, porque a minha ópera, ela está em cada apresentação que eu faço de recital, né? Ela está nos pequenos detalhes, né? Do olhar do público, do sentimento das pessoas. Então, a minha essência, acredito que o meu caminho e a minha missão está realmente nesse ponto, né? É de transmitir, é de sentir e ter essa espécie de revolver, né? Esse vai e vem, né? Eu passo e elas me devolvem. E é mais ou menos essa conotação que eu tenho dentro do meu trabalho, né? Epá, eu, durante muitos anos, fui instrutor de fitness. Estás a ver? Uhum. E uma coisa que eu sentia, não sei, isto para ver se é um bocadinho similar, se é um bocado isso que tu sentes, eu costumava definir costumava definir a sensação como pá, uma sinergia, não é? Ou seja, tu emites uma energia, no meu caso era através de música e movimento, no teu caso é através de som, do teu som, da tua voz, do teu poder sonoro, não é? Uhum. Tu emites a tua energia e o que eu senti era que podia ser duas pessoas, podiam ser 2.000 pessoas, mas o que eu senti era que elas refletiam essa energia que depois eu voltava a refletir e este ciclo, né? Ou seja, porque isto retroalimenta-se e então Claro, transformava-se na tal sinergia, né? Pá, que é maravilhoso. Tu estás a dizer que tens um repertório muito grande. Ou seja, tu vais, quando dás uma palestra musical, tu vais dando o teu conteúdo e metes as tuas músicas, metes as tuas... entre algumas falas, não é? Entre algumas falas, Exato. e vou explicando também um pouco desse universo, né? Desse universo musical, a minha vida, e eu dou como exemplo momentos que eu vou vivenciando mesmo entre a música e a espiritualidade, entre vivências assim palpáveis, sabe? Dentro dessa conotação. Então, é muito interessante que eu estava lendo uma passagem assim, muito interessante sobre a vida de Clarice Lispector. Você já ouviu falar nessa poetisa Não. brasileira maravilhosa? E uma vez perguntaram para ela assim: Clarice, quando você não está escrevendo, o que o que é que se passa na sua vida? Ela fala assim: quando eu não estou escrevendo, eu estou morta, porque eu estou sempre escrevendo. Então, dentro dela, ela está sempre escrevendo, ela está sempre nesse universo. E eu disse: meu Deus, eu acho que eu sou isso, mas do contrário, eu estou sempre cantando dentro de mim. E quando não estou cantando, eu estou realmente morto. Não existe nem sequer um só momento da minha vida que eu não esteja a cantar. Então, Sim. tudo para mim é música. Tudo, tudo reflete música. Até a tua fala, por exemplo, tu consideras que a tua fala, portanto, uma coisa muito interessante, lá está, contratenor, tu tens um nível de agudo, tipo uma coisa tipo Jesus Senhor. E estou a dar aqui uma laracha, tipo, posso estar a dizer uma grande barbaridade. Mas Não. uma coisa que eu achei, tipo, um grande contraste e uma surpresa brutal é que tu, quando falas, tens esta voz, uma voz grave, Uhum. super bem colocada, super, pá, tipo, é super audível, é super melodioso no ouvido. E depois, quando começas a cantar, eu lembro-me que eu senti duas coisas. A primeira foi surpresa, foi tipo, oi, que é isto? E a segunda, porque vejo um gajo grande e a falar assim, e de repente começa, oi, Jesus Senhor, que é isto? É, Epá, e depois, uma coisa brutal foi, eu senti isso que tu estás a dizer. Não, não chamei passarinhos, mas não foi passarinhos, mas eu senti que a tua voz e unir, de facto, essa questão do tocar no coração, a tua voz despertou em mim emoções que eu não estava a contar naquele momento. Tipo, eu senti os meus olhos lacrimejarem, senti, ainda por cima, uma coisa que é maravilhosa, provavelmente, do canto erudito e desse canto.
pá, tu representas imenso a peça que estás a cantar. Epá, isso deu para sentir. Eu estava a olhar para ti e estava tipo, caraças, mas isto é um ganda murro, um ganda murro aqui no estômago. E bom, e no bom sentido. Estás a ver? Porque é bom sentirmos que as emoções estão aqui, que estão vivas e que são despertas e de uma forma tão surpresa e tão positiva. Pá, e é um bocado isto. Portanto, epá, a minha pergunta para ti, depois de fazer esta introdução imensa, enorme, é, por exemplo, tu quando falas contigo, a tua forma de colocar a voz, isso dentro do que tu disseste, que é, na tua cabeça estás sempre a cantar. Quando Uhum. falas contigo, tu falas contigo a cantar, tipo naquela comunicação interna. Eu acho que esse universo, como eu falei, mais que extrasensorial, né, principalmente na vida de um artista, ele, ele vê a sua vida realmente, os momentos da sua vida, principalmente os momentos cujo qual ele transforma os seus sonhos em realidade, né, quase que constante, né? Ele vive praticamente o artista nesse grandiosíssimo videoclipe imaginário poético sem cessar. Eu acredito que esse imaginário poético ele realmente é necessário um pouco de fantasia, entre aspas, para poder viver nesse mundo tão caótico, onde nem sempre o artista ele tem um reconhecimento que ele tanto deseja, não é? A Yeah. gente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito complexo, onde aquilo que se considera arte para outros pode se considerar vazio, né? Ou sem tanto nível de cultura, é um pouco artificial, né? Hoje, tudo que a gente observa que se tem uma conotação engraçada pode se tornar arte e aquilo do nada faz um tremendo sucesso, né? Yeah. É aquela mesma ideia de pensar, né? Ok, você só é artista e você só tem fama se você tiver um número considerável de seguidores nas redes sociais, que eu acho Hum. isso um absurdo, né? Porque isso não define o que é realmente um artista. Então, não é o número de seguidores, é até um Nem, pouco nem, pretensioso, né, isso. provavelmente, ok, não sei se o que eu vou dizer tem algum nível de sentido para ti. Porque o artista, quer queiramos, quer não, vive de quantas pessoas é que vivem o seu trabalho, é que ouvem o seu trabalho e lá está, vivem o seu trabalho. Mas, pá, e agora vou falar, não sei o que é que não sei o que é que tu sentes relativamente a isto e vou-me pôr aqui a jeito. Claro, Mas a cena é, muitas vezes, e estamos numa fase atual, principalmente falando só em música e não entrando noutra arte, mas falando na arte musical, pá, infelizmente, é a mesma coisa que na nutrição. As pessoas estão muito habituadas a comer merda, a comer fast food. sim, sim. E quando vem um bom prato, quando vem um prato que, por exemplo, é mais fácil criticar a cozinha, a alta cozinha, do que criticar o fast food. Porque o pessoal critica a alta cozinha do género, "Ei, é só isto, só isto vai ser não sei o quê." Meu pai, experimenta comer só isso e degustar isso e vai ver se não ficas saciado. Não é? Comida a sério, experimenta. Quem diz que é só isto é porque não está a comer com a mentalidade do fast food, não é? Claro. Epá, e na música eu sinto um bocado isso. Tipo, uma das Uhum. coisas que eu dá-me um bocadinho de ansiedade, é mesmo esta emoção. Cria-me um bocadinho de ansiedade perceber o top 5 ou o top 10. Antigamente cá em Portugal havia o top mais, que era tipo as 10 ou 100 músicas mais ouvidas em Portugal. Era um programa na televisão que era o top mais. Sim. Pá, e dá-me um bocadinho de ansiedade perceber, quando vejo o top mais neste momento atual, desta sociedade, então, estou a falar só de Portugal, dos outros, whatever, mas posso falar mundial. Portanto, Mundial. se nós formos ver Spotify, as músicas mais ouvidas no mundo em 2024, pá, o teor da música, a história da música, a qualidade da música, a qualidade musical de
vou ser meiguinho, 60% da música que lá está é música fast food. É tipo, pá, não é? Pá, e o que é que tu sentes relativamente a isto? Quando tu dizes isso, porque acabaste de dizer tipo qualidade de arte, e quando tu vês este tipo de isto a ter sucesso, porque o que eu ia dizer até era algo do género. Para mim, nem a quantidade de pessoas que está à frente de um palco indica que de facto a pessoa que está no palco é um artista, Exato. Pois é, não é? é só analisar uma situação que é bastante interessante, né? Se a gente for analisar a música, digamos, as primeiras músicas que surgiram já o som, né? O som já formatado, digamos, a música entre os seus anos 40, nos 50, nos 60, 70, aí a gente vai vendo 80, 90, já vai tendo ali né, uma mudança assim muito estranha. Mas se a gente for analisar a música, exemplo, uma Edith Piaf, Hum, é, já ouviu falar em Edith Piaf, com certeza, claro. claro. Ou até mesmo a Amália Rodrigues, e cantores, ou a música em que se realmente tem ali uma palavra cantada e que tocava e ainda toca os corações. É justamente a música que é imortal. Se a gente for Hum, ouvir um Vivaldi, né? Se a gente for ouvir um Handel, ou até mesmo um Mozart, a gente observa que eles atravessaram, né? E eles são extremamente atuais. é. Né? É completamente atemporal, né? E quando você falou dessa questão da comida e tudo mais, a gente vê aquela comida rápida, né, que sacia ali na hora e aquela coisa toda, que é um cancro, né? Gera Hum. realmente um futuro bastante, um futuro câncer, né? É um pouco pesado essa palavra, mas é verdade, né? Sabes que eu não a considero, desculpa interromper, mas eu não considero pesada, eu considero real. Real, Estás a ver? Porque é real. mesmo real. Imagina, a mesma própria música, há uns tempos, eu não ouço rádio quando vou no carro. Pá, mas no outro, há pouco tempo fiz uma viagem e pá, estava a querer ouvir música. E o meu telefone estava sem bateria, então pá, quando eu ligo à carga no telefone, o carro ainda não tem Bluetooth, quando eu ligo à carga no telefone, não posso ligar o som no Pois. rádio. Então o telefone ia carregar e meti rádio. Pá, e eu começo a ouvir numa rádio, não vale a pena dizer qual, eu começo a ouvir as músicas e só consigo ouvir quatro músicas, não consigo ouvir mais. Porque a minha questão é, tendo em conta a PNL, tendo em conta um conjunto de outras cenas, é com o que é que eu estou a alimentar a minha mente? Consciente e inconscientemente. Claro. E o teor das músicas, imagina, ok, uma Edith Piaf, mesmo quando falar, lá está, é arte, é um poema cantado, não é? Tipo, e quando tu espremes o poema, a laranja, sai sumo, tipo, e é sumo que hidrata, é sumo que nutre, não É. é? É tipo, não é aquela, e é um sumo que te nutre de uma boa maneira, de uma boa forma. Mesmo as músicas que são de amor, num sentido de terminou a cena, é num sentido de gratidão. Ok, terminou, mas tipo, a minha vida vai continuar e obrigado por ter estado na minha vida. E tudo assim. Hoje em dia não, man, é tudo tipo. Parece que quando falo só no poema ou na letra da música, é tudo ao rancor, é tudo à mágoa e para guardar, não é para libertar, não é? Já não se canta para libertar, canta-se para implodir. Tipo, que é para. Ou seja, Exatamente. e isto divulga e propaga um estado emocional geral Claro. que o pessoal não se apercebe e por isso é que vai de encontro a Sim, isso do sim. cancro. É um cancro emocional. As pessoas não É percebem um campo emocional. o Uhum. impacto que isto tem. Tipo, é muito mais fogo, mais vale ir ver, mais vale tipo, milhões de vezes ir-te ver e ver um espetáculo e sentir as emoções para extravasar as emoções, para deixar sair, do que ver uma Claro. cena a dizer tipo, olha, se queres dar o meu nome à tua raiva, estou-me a cagar, não me importa. Exatamente. Olha, você falando e toda essa questão, e fez aqui também refletir em uma Yeah. coisa que eu ouvi ontem, né? Que eu ouvi mesmo. Fizeram uma entrevista a uma rapariga assim muito jovem
E nessa entrevista estavam assim entrevistando várias pessoas na rua, não é? E Yeah. perguntaram a ela qual o gênero musical que ela acha mais incrível e aquela que ela acha o pior, Ok. né? E ela disse que acha o gênero musical clássico o pior de todos. Ela disse que acha aquilo horrível, né? Mas disse que, com todo respeito a quem gosta de funk, ela disse que o funk é que está em alta, é o que está atual. Então, é aquela situação, né? Eu estou atrás de um muro e eu sei que atrás desse muro existe um horizonte, né? De infinitas possibilidades. Mas eu sei que muitas pessoas elas não conseguem ver esse horizonte, mas sim, está sempre em cima do muro, vendo aquilo que realmente convém dentro de limitações, talvez. Eu não falo que seja uma falta de conhecimento. Talvez sim, talvez seja até a maneira que a pessoa foi educada, né? Mas eu não estou aqui também para julgar, porque, exemplo, eu Claro. também vim de uma família que eu não tive nenhum tipo de educação musical, né? Por mais que meu pai ouvisse todo tipo de música, eu não tive, ninguém me incentivou a nada, né? Ninguém disse assim, João, olha, eu acho que tu vai ser contratenor, acho que tu vai ser barítono, tu vai ser isso, aquilo, eu vou te incentivar a esse universo musical. Não, ninguém nunca me incentivou a nada, nada. Eu sempre tive que buscar por mim, eu tive sempre que fazer por mim, o tempo inteiro. E eu acho que até hoje, Brutal. porque, sim, Yeah. Tu neste momento, és de melhor, estás em Alcobaça, não é? sim, Alcobaça, Pá, Alcobaça. ou seja, estás mesmo aqui ao lado, que eu moro na Nazaré, portanto estás ali, já aqui. Yeah. Pá, há pouco vou dizer isto que é para meter aqui a fatia de cima, que eu quero muito respeitar o teu tempo, está bem? Imagina, tranquilo. Yeah. E há pouco disseram aqui num comentário, foi logo quase no início da nossa conversa, que tu vais estar em Alcobaça e vais estar na Nazaré. Tu vais fazer espetáculo aqui? Sim, eu tenho um espetáculo dia 13 de setembro, no Ok. Teatro Xavier Pinheiro. Sim, vai ser um espetáculo bastante interessante. Não é um espetáculo que eu estou organizando, mas é um espetáculo que eu fui convidado. É uma profusão de muitos artistas, da dança, ao fado, a um pouco também de representação teatral, mas com foco também dentro do canto erudito. Vai ser um espetáculo E bastante Leiria interessante. Doce, o pessoal ia bombar, e a Leiria Doce. Diz-me uma cena, pá, tu tens noção de quantos espetáculos tu já fizeste? Não. Eu acho. Mas, Ah, meu Deus. Sim. É difícil. Fica yeah, muito difícil, porque, primeiro, claro que já viajei praticamente muitas regiões do mundo aí afora, yeah. mostrando um pouco do meu trabalho, né? Mostrando o que é realmente isso tudo que me invade, né? Mas eu todos os dias eu canto para pessoas do mundo inteiro, né? Porque aqui em Alcobaça eu tenho uma ópera café. Exato, É ia falar disso, fala aí do teu Opera Café. exatamente, é um restaurante muito diferente, é como se fosse uma casa de fado, mas consideramos uma casa Peraí, mas é onde... teu? É teu o restaurante? Sim, é meu e do Luís Peças, sim. Uau, que fixe. Ou seja, então quando nós comparámos há pouco comida com música, faz todo sentido. Faz. Por isso que tivemos essa ideia, né? Essa ideia inicial já vinha de um sonho muito antigo meu, não é? De unir o canto erudito com comida, essas duas polaridades para equilibrar as pessoas com, digamos, o prazer, né? E o prazer também da alma. E essa ideia é muito antiga mesmo. E agora, 3 anos para cá, consegui realizar esse sonho. E é um espaço super interessante porque
faz parte de umas antigas pendências do mosteiro. Ok. Esse lugar foi considerado, na verdade, foi o armazém dos antigos monges daqui do mosteiro. Era onde eles guardavam os mantimentos deles, os cereais, as frutas, as bebidas. Era o antigo celeiro dos monges. É um espaço muito, muito especial, muito mesmo. Tem uma acústica brutal. Fogo. Uau. Sabe olha, eu conheci, fui ao mosteiro, epá, que foi o ano passado, em novembro. Yeah, fui ao mosteiro em novembro e não. Imagina, eu já tinha ido lá várias vezes, até porque sou muito amigo de uma amiga, muito amigo de uma amiga minha, que redundância. Tenho uma grande amiga em, em Alcobaça, e, epá, e costumamos reunir à frente, naqueles cafezinhos em frente ao mosteiro. Uhum, Só que pá, eu só via a fachada do mosteiro e tá tudo bem. Pá, quando entrei lá dentro do mosteiro, aquilo faz-me lembrar. Foi o aeroporto de Veneza. Yeah, foi um aeroporto de Veneza que eu entrei numa. O estacionamento do aeroporto de Veneza é por secções e uhum, cada secção tem uma porta. E eu lembro-me quando fiz escala em Veneza, no aeroporto disseram-me: o táxi Porto é do outro lado do estacionamento. Então eu comecei a andar no estacionamento e aquilo parecia que estavam a gozar comigo. Que era tipo, passava uma secção, abria a porta e puf, mais um estacionamento. Abria outra porta, mais um estacionamento. E, fogo, quando andei tipo em 1 quilómetro, só abri portas e nunca mais chegava à porta que dava para o porto de táxi, estás a ver? sim, sim. E o mosteiro de Alcobaça é um bocado isso. Que é tipo, tu entras lá para dentro, depois passas uma sala e, ui, mais uma sala, fogo, passa mais uma sala. Aquilo parece que nunca mais acaba, Não tipo. acaba, é infinito, é verdade. Pá, espetacular. Fogo, pá, tu tens espetáculo no Opera Café em todos os dias ou só em alguns dias específicos da semana? Durante o verão eu canto na entrada, que lá tem um arco assim muito bonito, uma fonte também bastante bonita, muito antiga. E esse arco, que é mesmo, faz parte mesmo do Ópera Café, é como se fosse uma espécie de pátiozinho, sabe? Assim, Ah, antigo, é um lugar assim de passagem dos turistas também. Eu costumo dizer que é a entrada oficial para entrar em Alcobaça. E realmente foi isso é uma cena muito fixe, pá, ou seja, tu começas a tua vida em criança a cantar num tamborete para os teus vizinhos e tá vendo? neste momento tens um restaurante em que tu tens um As coisas, pátio para cantar para as pessoas. Uau, meu, fogo! as coisas se repetem, as coisas se repetem. Eu acho que eu estava ensaiando, né? Eu estava ensaiando é O teu um olhar espetáculo assim daqui. mesmo para o futuro, né? Eu acho que a nossa vida ela é um grande mistério, entre aspas. As coisas elas vão Sem montando dúvida. quebra-cabeça até a gente chegar realmente aquilo que é verdadeiramente para ser, não é? Então é Fogo. mais ou menos isso. Então, também tentando responder um pouco daquilo que ainda fiquei aqui para responder, né? Do que significa essa voz que toda a gente me pergunta, como é que sai essa voz? Você fala de uma maneira, você depois canta de outra maneira, às vezes parece uma mezzo, soprano feminino a cantar, ou até mesmo um contralto, como é que é isso? Me explica mesmo que tipo de voz é essa, né? Eu costumo dizer que sim, ok, como qualquer voz que manifesta algo diferente, um pouco maior do que ela, né? Porque eu considero a minha voz muito maior do que eu, sem pretensão nenhuma de ser diva ou estrela em falar sobre isso, né? Mas porque eu considero a minha voz realmente uma expressão de Deus. É uma expressão, eu sou uma pessoa ah, de fé, claro que eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que tudo que me move também é essa força, essa luz que vem do alto, né? Ou que possa vir de todas as laterais, né? Ou de todo lado, né? Mas a minha voz, ela é uma expressão, né? Ela é um meio de, como eu falei, de comunicação, né?
mas você tem que interpretá-la, né? É importante porque você interpretando a minha voz, você consegue me ver um pouco desnudo, né? Eu estou sempre desnudo quando eu estou cantando em público. Não é fácil, é uma grandiosíssima responsabilidade, né? E eu acho muito engraçado a resposta das crianças quando estão a ouvir a minha voz, não é? As crianças, elas têm um senso crítico assim muito particular, né? Filter free, né? Exatamente, né? E eu achei muito engraçado porque isso aconteceu ontem, né? Uma menina, uma criança de 5 anos, ela me viu, né? Ela adora me ouvir, digamos que seja uma das fãs número um. E ela me viu passar, né? Eu estava indo para o Ópera Café, eu ia aquecer a minha voz para cantar, aquela coisa toda. E tinha muitas pessoas tentando falar comigo. Era um grupo de polacos que estavam ali, que já tinham me ouvido o ano passado. E estava esse grupo ali tentando falar comigo. E essa criança sempre gritando: João, João, olha eu aqui. E eu falando com as pessoas, né? E de repente eu deixo de falar com as pessoas. E do nada ela me diz assim: eu já tenho 5 anos. Era só para dizer isso. Mas quando ela falou isso, né, que só tinha 5 anos, eu vi ali o amor, né, porque eu não conheço ela de fato, os pais conheço assim de vista, e eu vi ali o que a confiança, né, que só a música pode transmitir para alguém, né? Nesse caso, uma criança, né? Uma criança tão singela e com sentimentos sem filtros, né? Realmente. E quando ela disse que só tinha 5 anos, eu percebi ali que ela queria perguntar: você vai cantar? Não é? E, e assim, hesitar, eu digo: olha, eu vou cantar, entretanto. E ela já foi correndo assim para o arco para querer me ouvir, né? E passou ali horas a me ouvir, né? E Uau. isso para mim é o maior presente. Isso para mim não há cachê que pague. Isso é muito grandioso. O que é extraordinário, já viste? Tipo, a capacidade de concentração de uma criança de 5 anos ronda os minutos, né? É, Meros minutos. E é fantástico quando tu dizes: pá, ela passou horas a ouvir-me, tipo, e é. está lá, tipo, como uma fã número um, a ouvir. Fogo. É extraordinário. Olha, tu, É, tu consegues, tu consegues identificar, tipo, ok, num dos teus espetáculos, um momento que tenha sido de espetáculo, um momento que tenha sido super marcante para ti, tipo, aquele que quando estás a conversa tipo de café com os teus amigos, tipo, epá, e quando aconteceu isto aqui? Aquele momento que te faz sentir que é por aí o caminho. sim, já aconteceram muitos momentos, é muito difícil, mas há coisas que realmente marcam, né? Há coisas Né? assim bastante específicas. E a que mais me marcou foi um momento, claro que eu já pisei muitos palcos, muitas igrejas, muitas catedrais, já conheci pessoas do mundo inteiro, né, dentro desse caminho musical, mas eu acredito que o momento mais impactante para mim foi quando uma vez tinha uma senhora me ouvindo Hum. e ela olhava-me com uma cara de espanto, mas uma cara de espanto tão profunda que eu já estava quase a perguntar a ela se ela está incomodada, né? Porque eu pensei que ela estava extremamente incomodada. Ela fazia umas caras tão feias assim e fazia assim e não. Era como se estivesse sempre fazendo alguma coisa errada, né? E eu fiquei um pouco ali.
desconfortável, né? O que é que se passa? Será que é uma cantora lírica que não está a gostar de ouvir esse tipo de música, que eu estou cantando mal? O que é que se passa, né? E eu vi que ela estava muito indignada e houve um momento que foi a cereja no topo do bolo, né? Que ela tapou os ouvidos assim. Ela fez Uau! assim e depois fazia assim, né? E eu disse, meu Deus, eu já estou quase parando aqui, perguntando a ela, olha, Só para, yeah, se não só para não está a incomodares gostar, mais a senhora. exatamente, se não está a gostar, minha querida, olha, ou se retira ou... Eu não queria chegar a esse ponto porque isso não faz parte da minha essência, né? Mas eu estava ali um pouco incomodado, mas o que é que se passa, o que é que se passa? E acontece que eu parei de cantar, né? Depois de um tempo, fui assinar alguns discos para algumas pessoas, e essa senhora vai se aproximando de mim. Eu disse, ai meu Deus, lá vem bomba. Agora é que ela vai Aí dizer, eu, oh, e eu oh, pedi, os meus e eu ouvidos pedi sangraram por ti. exatamente. E ela só faz uma coisa, assim, um gesto muito interessante, porque eu pensei que ia sair bomba dali, né? Ela me compra 9 discos, imagina, e me abraça e Meu diz Deus. que aquele momento foi o momento mais incrível da viagem dela a Portugal. Ela disse que ia levar aquele momento para a vida inteira. Não é? Então, por que esse momento foi tão especial para mim? Não é? Porque às vezes a gente costuma julgar o livro pela capa, Yeah. pelas expressões. Eu sei que a expressão é tudo, né? É tão bom ser expressivo, né? Mas há pessoas que têm maneiras distintas de expressar aquilo que gosta, né? Ou aquilo que chamou a atenção. E a expressão dela era tão diferente de todas as expressões que eu já vi na minha vida que eu pensei tudo ao contrário. E é isso, ou seja, a expressão dela de gozo no sentido de gosto, é tão igual às expressões que tu já viste, mas de odiar, de detestar, não é? Que tu Claro. gatilhaste aquela expressão em detestar e não naquilo que possivelmente é para ela, né? Tipo, eu fui casado durante muito tempo e a minha mulher, na altura, ela fazia as minhas aulas tipo todos os dias. Todos os dias ela fazia uma das minhas aulas. Epá, e eu cheguei-lhe a dizer um dia, epá, por favor, não voltes a fazer as minhas aulas. E ela, mas o que é que se passa? Eu, não, é que tu, quando fazes as minhas aulas, tu tens uma cara, a cara dela, da Diana, era muito assim. E eu, Pois. eu, eu vi aquela expressão e eu sentia isso que estás a dizer, que é, eu sentia mal com a expressão dela, do género. Tipo, ainda por cima, se ela é a minha mulher e se tem esta expressão, se não está a gostar, então mais ninguém. Ou seja, se ela daqui de dentro é a pessoa que mais gosta de mim e se está a detestar daquela maneira, imagino todos os outros, né? Epá, e ela dizia: Não, eu estou a curtir a minha, eu estou tipo a interiorizar a cena, estou Sim. a sentir a experiência. E eu, ok. E É mais ou menos isso, né? E a olha, gente que então. está num universo assim mais sensível, né? Yeah. A gente fica sempre a pensar, né? Mas o que é que se passa? Mas depois eu aprendi com isso, né? A gente aprende sempre, né? A gente sempre aprende. Até mesmo aquelas pessoas, uma vez um senhor espanhol, eu estava ali a cantar para uma multidão e de repente ele aproxima-se, põe o dedo assim na minha cara e diz assim: "Vos eres uma mentira, eres um playback." Ele, em vez de ficar incomodado, eu tive uma crise de riso imensa. Meu Deus, eu já cheguei a esse ponto de das pessoas pensarem que é um playback. Que engraçado. O que é espetacular, imagina. Para mim Pá, foi uma honra. e é isso, né? Do género. Ok, isto está tão bom e tão afinado. Tu pensas que isto é tipo equalizado e tratado e não sei o quê. Pá, magnífico.
Não, Não, foi e depois o senhor, quando te ouviu a rir à gargalhada, tipo, ele percebeu que não era playback, que a música acabou. Sim, ele percebeu que eu cheguei próximo a ele, depois comecei a fazer uns vocalizes, né? Comecei a fazer ali umas coisas. Mesmo assim, ele estava super indignado. Não, não, ele não. Aí eu disse: olha, não vale a pena, deixa estar. Para mim, olha, é uma honra, para mim é um prazer imensurável. Deixa. Tá bom, pá, dá. Mas não é a primeira vez. Muitas vezes algumas pessoas elas passam, elas e dizem, eu acho que não é natural, tem algum microfone ali escondido, tem alguma coisa. E algumas pessoas dizem assim, ele só consegue ter essa voz porque tem aqui umas abóbadas em uma acústica, aí ele consegue ter essa voz porque não é a voz dele. Então as pessoas associam muito isso. E eu sei que isso é normal, e eu tenho que respeitar elas. Muitas vezes as pessoas não conseguem, principalmente as pessoas que nunca ouviram a voz de um contratenor, elas não conseguem associar a questão do corpo e voz, né? A voz e o corpo, né? Porque vê aquela figura masculina e de repente uma voz um pouco tão andrógena, uh, porque nós contratenores não temos pretensão nenhuma de comparar a nossa voz com a voz da mulher. O contratenor que pense assim, ele está vendo por um prisma bastante errado, não é um prisma bastante interessante, mas o que passa para as pessoas naturalmente é justamente essa vertente, né? Essa, tipo, pá, eu imagino que parvoíce. Eu imagino alguém ir andar na rua, estás a ver? Tipo esse senhor Sim. italiano, por exemplo, e ouvir-te a cantar. E de repente ficar nessa. Oh, eras playback, eras uma fraude. E de repente tu deixas de cantar e falas com ele nessa voz. Não, não sou uma fraude. Hã? Agora tenho a certeza que és uma fraude. Mas já aconteceu de, pronto, tá, as pessoas não me conhecer, nunca me ouvir falando, né? Yeah, exato. E de repente ele vai a um concerto meu ou qualquer coisa assim do gênero. De repente, quando eu vou falar alguma coisa, né? Estou lá cantando, né, muito lá, muito agudo e tudo mais. E de repente eu vou explicar sobre a música, né? Sobre a área que eu estou a cantar. As pessoas fazem assim, "Oh." Pensa que eu estou falando assim, é natural, tudo bem, como é que vai? Não associam, né? Aquela situação de não associar a voz com o corpo, né? Já estou bastante acostumado com isso, né? A minha primeira professora de canto, né? Uma vez falaram, assim, eu não vou dizer quem é a professora agora, que pronto, não vale a pena levantar aí ibope para essa situação agora. Mas falavam muito bem dessa professora e tal, e disseram assim, olha, ela vai dar um masterclass no teatro e seria interessante tu cantar uma música para ela e tal, para ela ouvir tua voz. Eu tinha assim por volta dos meus 18, não, 19, 20 anos, né? A voz ainda estava ali, né, amadurecendo e tal. E, ok, falaram muito bem dessa professora, e então eu decidi realmente participar do masterclass dela, né? E eu disse que eu era um contratenor e eu iria apresentar uma área do Messias de Handel. E cantei para ela, né? Cantei, ela me ouviu. Depois ela olhou-me assim e disse: ah, desista de ser contratenor, porque todo contratenor desafina, né? E ela disse: a sua voz de contratenor é horrível. Aquilo foi muito impactante para mim, né? Principalmente para quem era um estudante e estava ainda numa fase assim quase que inicial e tal. Então, aquilo foi tão impactante para mim que eu me lembro que eu passei quase uma semana tentando Imagina. desistir de cantar. Yeah.
De né? cantar, não é de ser contratado. De cantar, de fazer mais nada com a música. Aquilo foi tão, Rodolfo, foi tão forte, foi tão impactante para mim. E ela disse: você tem que cantar com a sua voz falada. E veio com isso para mim ainda, né? Porque essa voz que você está cantando é uma voz completamente falsa, né? Imagina, a voz que sai de mim é falsa, né? Me pouca, né? Então, assim, fiquei muito impactado com aquilo, foi muito triste. Voltei para casa, me lembro que voltei. Eu queria um buraco para me meter, não conseguia, porque eu estava completamente angustiado. Me lembro que quando se mexe com situações assim, sonhos, né? Principalmente para você que é artista, né? Ou que não seja artista, ou que você queira realmente vencer em alguma coisa que realmente você está iniciando, e vem uma coisa dessa, Sim, porque né? nessa altura, já não é. Imagina, nessa altura, 18 anos, e para ti já não era um sonho, mas já era um objetivo. Ou seja, já tinhas transformado esse sonho num Era um objetivo. objetivo. Já era palpável, né? E de repente Era um alguém, objetivo. e de repente alguém com muita autoridade na área, né? Chega e diz: oh, meu filho, tipo, dedica-te à Sim, pesca, que com tu, muita que tu, autoridade. Com muita pô, autoridade, e não só isso, porque eu sabia que ela era muito importante, que ela tinha uma voz incrível, então eu a admirava muito, né? E admiro até hoje, né? É uma grandiosíssima cantora. Mas acredito que ela não sabia como tratar do assunto, né? Ela não sabia como cuidar daquela voz, né? é. Ela não tinha conhecimento para aquele tipo de voz, para esse tipo de voz, então ela poderia ficar mais em silêncio e não fazer com que eu sofresse um trauma naqueles tempos, né? Pô, que cena. Como é que tu Mas superaste isso, João? eu Como é que tu. superei, eu acho que o próprio destino montou assim um quebra-cabeça tão interessante, não é? Porque passando uns anos nessa escola onde eu tive nessa escola que lá tinha um teatro, onde ela fez um masterclass, surgiu de acontecer assim um recital inesperado que me chamaram, olha João, tu tem que cantar ali no recital porque o cantor ficou doente e tu vai ter que substituir ele porque já temos a bilheteira cheia e tal. Eu disse, tudo bem, eu vou fazer, sem problema. Isso passando uns 6, 7 anos, sabe? É. E de repente fui lá ensaiar com o pianista, e lá ensaiando e cantando, né, lá, 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 e aquela coisa toda. Foi um repertório de música antiga, música barroca. E eu me lembro que essa professora que deu masterclass, essa cantora, apareceu lá, né, e perguntou para a dirigente lá do espaço quem era aquela mezzo-soprano a cantar tão maravilhosa, né? E a professora, a dona daquele espaço, disse simplesmente: não é uma mezzo-soprano, não é uma mulher, é o João Paulo que é um contratenor. Então, o destino, ele prega esse tipo de Pô, situação, né? E foi o que aconteceu comigo. Ela ficou tão impactada, ficou bastante que ela na verdade não sabia nem o que dizer, né? Então eu acho que não é uma questão de vingança, né? Porque isso não tem nada a ver com vingança e tal. Mas eu acho que o próprio destino faz com que. só mete a coisa no sítio certo, né? Exatamente. Eu não desisti, né? Eu não desisti, fui lá lutando, lutando, lutando. Não com aquele pensamento de querer vencer, né? Porque quando a gente vai com esse pensamento de vencer, tu vai perder em qualquer esquina, porque faz parte do nosso processo aqui na Terra, não é? Mas dentro daquilo que é a minha vertente, é a minha questão da minha missão, eu fui batalhando, né, até conquistar um espaço, né. E foi o que aconteceu comigo. Ela observou isso e ela só disse assim para a professora, que era dona do espaço:
Ele disse: "Olha, parabéns para ele", e se retirou. Então, faz parte da vida, não é? Faz parte da vida. Que alinhamento brutal. Olha, João, vou meter aqui aquilo que eu chamo a fatia de cima da sandes, está bem? O que é a Uhum, fatia de cima? Eu gosto de pensar que isto é um formato de uma sanduíche, em que metemos a parte de baixo logo no início e uhum. metemos o conteúdo, que é este conteúdo todo, sandes muito nutritiva, obrigado por isso, e terminamos com a fatia de cima, que é a parte de cima da sandes. A parte de cima da sandes consiste num conjunto de perguntas. Primeira pergunta, encaras? Hum? Encaras as perguntas? Ok, cara. Sim, sim, sim. É claro, bem, venha isso. Claro, claro. Ok. Mas João, qual é que é o teu segundo nome? Ah, meu nome é João Paulo. Ah, ok, Nesse caso João Paulo. seria, exato, meu nome é João Paulo, mas se for falar João Paulo Alves Ok. Mas é Xavier. o Paulo. Tipo, os teus pais, quando tu te portavas menos bem, se é que tu te portavas menos bem, havia aquele João Paulo. Havia, sim, muitas vezes. Nice. Muitas vezes é bom. Ou às vezes aquilo que era a minha alcunha, né? Pé de pato. Pé de pato. Pé de pato. Me chamavam de pé de pato quando era criança. Não sei porquê, eu não tenho pé de pato, mas pronto. Muito bom, ok. Muito bem. Olha, qual é que é ou são aqueles hábitos ou hábitos que para ti são imprescindíveis no dia a dia? Tem que ser, tem que acontecer. Olha, como situações assim naturais da vida de um cantor lírico, eh, aqueci a voz logo pela manhã, para o dia inteiro a minha voz já está aquecida. Alguns aquecem antes de cantar, não, eu só aqueço pela manhã e eu já estou com a voz totalmente aquecida. Então, isso para mim já é um ritual assim sagrado. Fogo. Primeira coisa que tu fazes quando acordas é aquecer a voz? É, eu já fico ali pelo chuveiro. Já fico ali. Pá, tu É a primeira coisa. literalmente cantas no chuveiro. Canto no chuveiro. Adoro cantar no chuveiro. Opa, estou bom, estou bom. Mas aquilo que eu canto no chuveiro não tem nada a ver com o meu repertório. É sempre assim. É muito engraçado isso. Estou bom. Olha, como é que seria para ti, João, um dia perfeito? Um dia perfeito. É. Eu ia dizer assim, um dia sem chuva, mas eu adoro tanto a chuva. A Mas chuva é fixe. Chuva é fixe, pá, puxa a manta, não é? Puxa a é, mantinha. puxa, sim, sim. Olha, um dia perfeito para mim é aquele dia que eu possa realmente entender que o dia seguinte eu consegui dormir perfeito. Para mim, o dormir é tudo. Uau, ok. É, não é fácil. Tu consegues dormir perfeito. Uau, brutal. O que é que para ti é dormir bem? Dormir bem é a beleza de deitar, né? É a beleza de você ter um sono tranquilo. Ah, não é questão de não pensar em nada, não é? Mas existiu um grande líder espiritual religioso no Brasil que se chamava Dom Helder Câmara. Uhum. E uma vez eu vi um palestrante a falar algo muito interessante, né? Ele disse que a primeira vez que sentiu paz na vida dele foi quando foi fazer uma visita ao Dom Helder, e nessa visita Dom Helder estava dormindo. E ele começou a descrever como o Dom Helder dormia, né? Começou a descrever que ele tinha os olhinhos tão fechados e as suas mãozinhas estavam próximas ao travesseiro, e viu que ali estava a essência das essências mais puras que se possa sentir do que é
verdadeiramente um ser crístico. E eu achei isso muito curioso. Eu queria ter essa beleza de deitar, né? De ter essa consciência. Não é consciência limpa, né? Não é isso, que eu não tenho, não é consciência suja que propriamente impõe é esse dormir perfeito. Mas para mim, a coisa mais extraordinária do mundo é quando você dorme bem. Então, então. João, se tu fosses um produto, fazer-te esta pergunta depois dessa resposta, até estou a sentir, tipo, agora isto vai cair de valor. Se tu fosses um produto no hipermercado, que produto é que tu serias? Hum, um produto pode ser um produto. hum, Qualquer coisa que esteja no hipermercado. Até de comer, ou Qualquer coisa que lá esteja. um produto. É louco, porque ia dizer aquele stevia. Lexívia! Porquê? Não sei, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Não sei se isso foi mediúnico, mas Uau! a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma stevia. É aquilo que limpa, né? É aquilo que Ok. mata as Com, bactérias com ou sem cheiro? Com ou sem aroma? sem Ai, aroma. mesmo agressivo, mesmo É mau. agressivo. É. Fixe. Pá, eu gosto muito desta pergunta só por causa disto, porque as respostas são sempre tipo, não estava à espera. Olha, um sonho Tem que uma tu pessoa aqui que falou tenhas. aqui, ó, limpa tudo, lixívia limpa tudo e Diferente. desinfeta. Pronto, é É, justamente isso. Francisco fala. foi. Francisca, perdão. Francisco. Francisco. Um sonho que que tenhas e queiras barra possas partilhar. Um sonho. Uhum. Um sonho assim de. Um sonho que eu tenho, ou que já tive, ou. Que tu tenhas. Sonho. É tão difícil falar sobre sonho. Hum. Principalmente com tantas coisas que dentro de mim eu já realizei, não é? Que eu Sim. já, que eu já há um tempo atrás nunca imaginava que ia conseguir realizar, né? Porque tudo aquilo que eu sonhava no passado, elas aconteceram de maneiras completamente diferentes daquilo que eu sonhei. Mas de repente eu já estava vivenciando aquele sonho, né? Isso é que é curioso. Aí eu parei de sonhar. Que curioso. Uma coisa gira. Imagina. Essas coisas que tu sentes que sonhaste e de repente estavas a viver, mas de uma forma diferente. Essa forma diferente, comparando a realidade ao teu sonho, a realidade estava mais, foi melhor, ou seja, o que a realidade trouxe foi ainda mais do que aquilo que tu conseguiste e tiveste capacidade de sonhar, ou o contrário, sonhaste mais e a realidade trouxe, ou foi ali a papel Eu, quente. eu, eu sonhei mais e a realidade trouxe de uma maneira, em alguns deles, uma, um sentimento mais vívido da situação, né? Ok. Mais detalhado das situações. E eu paro assim para pensar e a refletir muitas vezes quando eu me dou conta que aquele sonho que eu tinha, é, eu já estou vivenciando ele de uma maneira completamente distinta. E muitos daqueles sonhos que eu tinha, eu não consegui realizar. E hoje, eu não desejaria ter aquele sonho. Isso é bastante curioso, né? Porque fez parte de um tempo, fez parte de uma história. Então, eu vejo que é importante, sim, você almejar uma situação, ter uma perspectiva realmente dentro daquilo do que é reinventar-se, porque eu, como artista, eu pretendo sempre estar reinventando, e eu acho que esse pensamento de reinventar-se tem sempre ali pontas de sonhos, né? Tem sonhos soltos Hum. pela, pela trajetória, né? Então, é importante sim sonhar, mas dentro das minhas questões de sonhos,
eu realizei de maneiras muito inesperadas, né? Porque quando eu estava chegando muitas vezes muito próximo desse sonho, veio ali uma porta e fechou. Ok. Então veio a frustração, obviamente, e sabe, meu Deus, realmente não tem para que eu estar aqui martelando em uma coisa que realmente não é para ser, mas eu estou realizando de uma outra maneira e eu estou conseguindo conquistar de uma outra maneira. Mas para quem, olha, as pessoas que estão assistindo nesse momento, sonha, é importante sonhar, isso é a minha experiência. Eu acho isso muito importante, você ter um sonho, né? Você é, é, viver almejando a uma coisa quase que inalcançável, né? Yeah. Keep on chase, como dizia o McConaughey. Olha, tens algum super-herói favorito? Super-herói esse da infância? Hum. Ou até pode ser qualquer, pode ser da Marvel, na DC, né? Ou pode ser da vida, tipo, super-herói preferido. Super-herói preferido? Olha, eu vou ser muito, muito sincero. Meu grande super-herói preferido de todos, de todos, de todos, é aquele ser que veio pregar justamente só o amor, que é Jesus. Esse para mim ultrapassa os super-heróis. Esse para mim é o governador da terra, de tudo. Jesus para mim é um exemplo extraordinário. Eu adoro imitar os passos de Jesus. Eu adoro sentir o que é falar palavras que Jesus falou, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus vivia, sentir como Jesus sentia. Existe uma música que fala sobre isso, do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. É mais ou menos isso. Uhum. Então, meu super-herói preferido é o Jesus. Sem capa. Exato. Tá. Harry Potter. Estás familiarizado com a história? Harry Potter? Sim, eu assisti quando era adolescente, sim, cheguei a Sim. assistir alguma coisa Eu vou, assim. eu vou só fazer um pequeno pré-frame para te fazer a pergunta. Ok? Uhum, Na história, existe um sábio, o sábio chama-se Albus Dumbledore. Pá, senhor para as uhum. suas centenas de anos, estás a ver? Ok. E ele tem uma coisa, pá, tendo em conta que ele tem centenas de anos, ele tem que aliviar um bocado a memória dele. Então como é que ele faz aquilo? Como por magia, ele consegue tirar memórias e guardar em tubinhos. E ele tem uma coisa chamada pensatório. E o pensatório é, imagina um alguidar de pedra com uma solução aquosa lá dentro. E Uhum, quando ele mergulha a memória nessa solução aquosa e emerge a cabeça na solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar o passado, nada disso. O objetivo é teres a oportunidade de veres aquela memória como se fosse um Blu-ray, mas em 4D. Ou seja, como se tu lá estivesses a sentir os cheiros, a temperatura, tudo. Estás a sentir aquela emoção toda lá no momento. E ainda te vês de forma dissociada, ou seja, tu vês-te a viver na altura aquela memória. Estás a ver? E não, uhum, não podes interagir com ela. Sabes? É só um mero espectador. Ok? uhum. Tendo em conta este cenário e este pré-frame, a pergunta que eu tenho para te fazer, João, é: se tivesses um pensatório neste momento, que memória da tua vida é que tu decidirias reviver? Ah, Hum. ok. A primeira vez que eu vi o mar, Uau, o mar. Que idade é que yeah, tu tinhas? 7. Eu tinha 7 anos. A primeira vez que eu vi o mar foi a primeira vez que, dentro da minha consciência infantil, foi quando eu percebi o que era realmente o universo.
o que realmente era o amor, que realmente é a grandeza, aquilo que ultrapassa qualquer tipo de pequenez, que ultrapassa até mesmo o inefável. Foi a primeira vez que eu vi o mar. É muito interessante porque quando me perguntaste, desbloqueou na hora essa memória. Que top. Então, foi isso. Brutal, brutal, Eu brutal. não sabia se iria para frente ou se ia para trás. A sério, ficaste ali tipo, só a contemplar. Exato, Só, exato. Só tão bom. contemplar. Magnífico, magnífico, bonito. Se pudesses escolher qualquer pessoa da história da humanidade para convidar para um jantar, quem é que seria? Olha, eu posso falar neste momento, né? Qualquer pessoa da história. Eu adoraria conversar agora numa mesa assim bastante especial. No Opera Café. Pode ser. Acredito que não no Opera Café, mas em Montmartre, em Paris. É, melhor ainda. Seria Dalida. Dalida. Dalida, sim. Uma cantora egípcio-francesa. Uau. Egípcia-francesa. Brutal. O que é que vocês conversariam? Tipo, Ai, coisas assim muito íntimas da vida dela. Também eu ia expor algumas questões daquilo que eu sinto, que penso sobre algumas coisas históricas que ela passou na vida dela. Eu, nessa encarnação, não tive a oportunidade, obviamente, de conhecê-la, mas, mas eu iria, sim, perguntar a ela algumas questões, como o que foi que ela sentiu a primeira vez que ela esteve em Sanremo, em 1967, a cantar Tchau, Amore, Tchau, do, do compositor Amor da Sua Vida, que era o Luigi Tenco. adoro. Adoro, epá, adoro quando os músicos são assim, tipo enciclopédias, estás a ver? E dizem essas cenas todas. É altamente. Pô, magnífico. Olha, pergunta da praxe para ti, João. O que é felicidade para ti? Felicidade. É engraçado. É, a primeira vez que eu ouvi uma pessoa perguntar isso para uma criança, o que é felicidade, a criança disse assim: é acordar e ir para a praia. É ir para a praia. Isso foi Morgana, tipo numa rede social, não foi? Exatamente, perguntou para uma criança: Adoro, adoro, é ir adoro. para a praia, a felicidade. E assim, se eu for pegar o contexto real desse pensamento, desse sentimento infantil, me vem aquelas palavras de Jesus, cujo qual diz que o reino dos céus é dos pequeninos. Então, a felicidade para mim é todos os momentos cujo qual eu possa debruçar algum pequeno grão de simplicidade. Tudo aquilo que foi uma grande movimentação na minha vida, principalmente dentro da minha carreira, e continua sendo uma grande movimentação, público, sentimentos, aplausos. Claro que isso traz felicidade, mas é efêmero, passa muito rápido. É. Amanhã os aplausos, eles podem estar na mesma conotação de som de uma chuva. A chuva também passa. As tempestades passam, a dor passa, o sofrimento também passa. Tudo passa. Esse rosto vai passar. As minhas mãos um dia, espero que eu possa ver elas bastante enrugadas. Isso é fantástico. Eu estou franzindo sempre a testa e eu sei que eu vou ter linhas de expressão daqui a uns anos. Porque isso passa. Uhum. Já dizia Antônio Variações que o amor não é o tempo e nem o tempo que o faz,
mas que o amor é o momento. Não, quer, não existe felicidade maior que essa. O amor é agora, a felicidade é agora. A felicidade, ela está sempre escapando, ela está sempre fugindo das nossas mãos. As pessoas que dizem que tudo é felicidade, todo momento vive uma felicidade distinta, não é bem assim. Eu acho que a felicidade também está nos altos e baixos, nessa estação da vida. Então, a felicidade para mim é a simplicidade do gesto mais improvável que possa vir daquele que não compreende o que é a minha música, mas conseguiu sentir de uma maneira completamente singela ou até mesmo muito mais sábia do que um crítico de ópera. Então a felicidade para mim vai estar nesse detalhe, daquele que realmente consegue sentir dentro do parâmetro mais extraordinário, que é a simplicidade. É isso. Isso para É mim um é bom. felicidade. Magnífico, mano. Magnífico. Brutal. Reta final. Filme ou filmes da tua vida? Ou pelo Uh, menos que tu aconselhes. Ai, meu Deus, que os filmes têm nada a ver comigo, né? Eu acho muito engraçado porque eu sou uma pessoa que consome bastante filme, amo filmes, adoro filmes. Mas há um filme que eu adoro, que é de Almodóvar, que é La Ley del Deseo, que é a Lei do Desejo. Ok. Eu acho que esse filme marcou muito a minha adolescência. Eu amo esse filme, A Lei do Desejo. Brutal. Série. Série A Cozinheira de Castamar, acho o nome assim, A Cozinheira de Castamar. Ok, também nunca vi, pá. Fogo. É maravilhoso. Estás a apanhar fogo. Este é raro, é raro. Ok. Livro. Ou livros. Livro. ah, Ai meu Deus, tão difícil. Porque se eu for falar de um, o outro eu vou estar menosprezando. Mas eu vou para um livro que se chama Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Ok. Devassando Invisível. Brutal. Ouves podcasts? Eu soltos assim, alguns. Ah, mas gosto muito de ver aqueles podcasts assim paranormais, essas coisas assim. Mas Diz, ouves alguém em particular? sim, eu acho que esse é um podcast brasileiro que acho que é alguma coisa paranormal, chama-se. Ok, que giro. Isso aqui. É top, é Cozinheira de Castamar, é isso mesmo. É assim, me corrigiram, então eu estava certo. Então, a próxima questão, não sei se tu vais conseguir responder. Talvez sim, talvez não. É como todas, é o que é. Pá, qual é que é aquela música, João, que quando tu ouves, pá, independentemente do estado em que tu estejas, a música faz-te um up, traz-te para cima? É muito curioso, porque as músicas mais tristes é que me traz para cima. Giro. Bom, se calhar é aquela coisa do menos com menos dá mais. Que é tipo, tu estás num estado menos bom, ouves uma música down e ficas up, ficas mais. É, é isso. Eu acho que eu sou meio maluco. Já digo, também pode ser. Eu estava a tentar dizer isto de uma forma subtil, estás a ver? Tipo, Sim. só naquela tipo. A música que me traz assim, se eu for falar sobre uma profundidade, Estrela da Tarde. É uma Estrela. música portuguesa que cantou o Carlos do Carmo. E essa música, ela é muito incrível. É mesmo brutal. Estrela da Tarde, Carlos do Carmo. Que fixe.
João, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Quem eu amo? Hum, Ai, eu amo tanta gente. Eu sou um apaixonado. Eu vivo apaixonado. Mas, na verdade, só me apaixonei 3 vezes. Mas sou um apaixonado. Eu amo tantas pessoas. Tantas pessoas. Eu sou muito fácil de amar. Muito fácil. E quem me conhece sabe. hum, Eu acho que eu vivo amando. E isso não significa ter aquele sentimento ou pensamento de não inteligência emocional. Isso é outra história. hum. Talvez eu ame com alguma pontinha de inteligência emocional. Pá, até porque é importante, é interessante isso que tu tocaste, né? Que amar é a nossa essência, se amar é a nossa essência, deveria ser normal. Aliás, eu pessoalmente tenho, mas é uma perspectiva, vale o que vale. Não é a verdade e em momento algum eu acho que o que eu digo é a verdade. É simplesmente a minha perspectiva. E aquela Isso é que neste fantástico. momento, yeah, e aquela que neste momento me está a trazer algum benefício à vida. Mas eu acredito que amor é a nossa essência e que, já viste, é tão bonito poder dizer isso, que eu vivo amando, não é? É. E depois é triste haver esta ressalva natural de Uhum. não, não, mas calma, não é naquela forma ingênua que se acha de fraca inteligência emocional. Uhum. Não. Sim, 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 sim. Amor é a força, amor é o poder, é o verdadeiro É, poder, é quando tu demonstras. é. O mais fácil, olha, vou aqui utilizar a expressão do teu herói e do meu herói, que é um herói partilhado. Pá, Jesus disse, tipo, pá, quando derem uma chapada dá outra face, porque ele sabia que isso é o mais difícil de fazer. E não é Ó. tipo, de bate-me aqui também. Não, não. É tipo, nós estamos todos magoados, estamos todos feridos. Uhum. E dar outra face significa que Jesus sabia que as pessoas estão todas magoadas e pessoas magoadas magoam pessoas. Pessoas em dor magoam. E pá, e quando É. alguém nos dá dor, eu posso dar amor em vez de dar rancor, não é? Exatamente. Isso é que é difícil. Então, eu até Muito diria ao difícil. contrário. Yeah, eu até diria ao contrário, que é a verdadeira expressão na prática, a verdadeira prática de inteligência emocional é conseguir fazer isso. É conseguir. Conseguir saber que o que tu estás a fazer em nada tem a ver com o que comigo, então eu não preciso de comprar a tua dor, mas a minha reação em tudo tem a ver comigo, não é? E Tipo, tu tem a ver com. e quando eu respondo na mesma moeda que tu me deste, tudo tem a ver comigo, porque a resposta tem a ver comigo, deixou de ter a ver contigo. Eu comprei a tua dor e dei-te a minha dor exponenciada com. Tipo, que é uma estupidez. E isso não, ou seja, viver em amor é o poder, é a É o inteligência poder. emocional. Exatamente. Se você for analisar, eh, eu recebi uma mensagem uma vez muito bonita, muito, 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 muito interessante, que faz refletir justamente sobre isso, né? E a mensagem dizia assim: antes de você calçar, é preciso você calçar primeiramente os sapatos do próximo antes de calçar os teus sapatos, né? Para você poder analisar realmente o que é esse sentimento de profusão extrema de empatia, né, pelo É, próximo. É você entender realmente o que é aquele outro universo antes de julgar aquele é. universo, né? Então é preciso a gente, acima de tudo, não sair, né, na loucura, né? Ai, vamos compreender, ó, o bichinho, coitadinho, tá, tá, tá. E aqui em Portugal tudo é tão engraçado, você vê tudo, coitadinho, coitadinho, tem muita Oh, coisa de coitadinho, né? pois. Pá, eu vou-te contar, isso é uma expressão que a mim pessoalmente irrita-me um bocadinho. Também, Irrita-me um bocadinho quando só, oh coitadinho, mas coitadinho porquê? coitadinho, porque, olha Pá, lá, onde eu nasci, em Garanhuns,
É muito bichinho, ó, o bichinho, ó, bichinha. É o meu coitadinho daqui, é o meu Mas espera aí, coitadinho. isso em bichinho, bichinho, em português do Brasil, bichinho tem outro significado, não tem? É, Bicha. no Nordeste do Brasil, é o bichinho tipo assim, coitadinho, Ok, tadinho, ok. o bichinho. Mas se for para outras conotações é outra coisa. Então, assim, Exato, exato. mas é É, só pois, mais mesmo no Nordeste do Brasil, bichinho. bichinho, bichinho, coitadinho. Nice. É, Olha, última pergunta para ti, João, até porque já resvalámos aqui um bocadinho e tu tranquilo, disse, tudo deixaste-me à perfeito. vontade e eu abuso, sabes? Quando estás num dedo, eu Pode tiro ficar da mão. super à vontade, tá? Super à Obrigado. vontade. Então, e obrigado por isso, gratidão. Última pergunta para ti, meu querido. Que mensagem é que tu queres deixar? Olha, é a mensagem que ainda há pouco falei, né? Que é essa mensagem realmente de saber que passa, a gente sabe que está passando. Eu sou sempre que para quem me conhece sabe que eu sou muito fanático com isso, né? Com o tempo, o que significa o tempo. Saber que a gente está aqui realmente na Terra por alguma por alguma razão, né? Eu acho muito importante quando a gente para pensar em algum período da nossa vida o porquê de estar aqui. O que é que eu vim fazer aqui neste mundo? Qual é a resposta da minha existência? É lindo você parar para pensar que eu sou o João, você é você, e isso nós somos nós estamos aqui. Se estamos aqui, já é uma grande resposta. E saber que essa resposta passa tanto tempo com coisas tão misteriosas, tão pequeninas e tão supérfluas que esse mundo mais carrancudo tem para oferecer, a gente pode perder tempo com arte, com música, com mais empatia, com mais amor ao próximo, compreender mais, ouvir mais. Eu adoro ouvir, adoro ouvir. As pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de ser ouvidas. Ouvir mais, silenciar mais quando aquele outro tom da voz já está sendo completamente agressivo. É não perder a razão, né? É entender tudo, tudo nos seus mínimos detalhes, como com um abraço, com um simples olhar. Às vezes, o silêncio diante de algumas tempestades pode salvar a sua vida. É Uau, isso. uau. Sim, fogo. Pá, magnífico, meu querido. Olha, vou-te dizer uma coisa, e vou-te agradecer imenso, e vou-te agradecer de uma forma muito particular, aqui de uma forma metafórica barra poetisa, como tu falas também. Pá, vou-te agradecer mais do que te agradecer este momento e esta nossa conversa. Vou-te agradecer o bálsamo que tu foste para o meu dia de hoje. De coração, mano. Tipo, porque às vezes nós temos, e tal, eu sou coach de felicidade e muitas vezes de todo eu não quero passar e não gosto de passar a cena de que está sempre tudo bem e que a vida é um mar de rosas, não é? E hoje foi Claro. daqueles dias tipo, pá, caraças, hoje foi daqueles dias desafiantes Para mim também. e, Hoje foi um dia pá, extremamente difícil para mim. man, então olha, obrigado. Espero ter sido para ti um pouco daquilo que tu foste para mim, que se assim foi, pá, fico muito feliz porque foi magnífico. Estás a ver? Obrigado, Obrigado de obrigado. coração. Obrigado. Eu que agradeço imensuravelmente, porque esse sentimento é completamente recíproco que eu estou aqui a sentir, Nice. Feito. porque eu também tive um dia assim muito cheio, um dia muito cansativo, cheio de questões ainda a organizar sobre alguns projetos futuros.
Teve um momento que eu disse assim, meu Deus, hoje eu estou tão embaixo, porque há esses dias assim, sabe? É. Esse universo onírico do artista, ele é muito complexo às vezes, e às vezes a gente passa por ali uns redemoinhos assim, bastante interessantes, né, que faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso despertar, né? Por Isso. isso que foi muito importante hoje ah, esse nosso papo, essa nossa conversa. É. E eu sei que a live é sua, né? Foi um convite, Uma live é mas eu tua. não sei se eu posso falar aqui algumas palavras para alguns amigos que estejam a Claro ouvir. que sim. É Óbvio de que sim. agradecer que até essa hora, não sei que horas são, não tenho São noção da dez e hora, cinquenta 10h50. deixa, tranquilo. E as pessoas que ficaram aqui na live e a ouvir um bocadinho da nossa história e dessa troca, e agradecer alguns amigos que eu estou vendo aqui, amigos também de Garanhuns, amigos do Porto, a Zezinha, o Álvaro, a Zara, foi o que eu consegui aqui ver e sempre Uhum. passar aqui uma onda muito de carinho. Muito obrigado. Ok. Mano, olha, de coração. Obrigado. Obrigado, eu. Um grande abraço Tchau, e tchau. até a E, próxima, né? pá, e Sim, tenho que ir fazer uma visita aí ao Opera Café. claro, aguardamos. Tá bom, E a perfeito. Francisca, Fica saudades prometido. da Francisca. Tá Tchau. bom. Tchau, tchau, mano. Obrigado. Forte Tchau, tchau. abraço.